Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a população de São Simão que se apresenta aqui hoje para discutir com maturidade problemas que afetam a vida e o dia a dia de cada um. A gente não pode cair na tentação de tornar uma discussão tão importante e simplista, de politizar no sentido pejorativo do termo a discussão de algo que diz respeito à vida de cada um de vocês e não simplesmente aos interesses de um ou outro grupo político. A importância da presença de vocês aqui hoje é terem os elementos necessários para que, a partir da realidade, a partir do que está sendo apresentado, vocês possam avaliar o que um e outro está dizendo e se posicionar. Qual o futuro que eu quero para mim e para a minha cidade? De que maneira que eu vou tratar uma situação tão sensível ao meu dia a dia, que é a questão da água, na discussão simplista ou a partir de dados e a partir de uma realidade? Minha função aqui hoje, ela se resume ao esclarecimento do que se trata o projeto de lei que democraticamente os dois cidadãos ali se apresentam como contrários. E a diferença entre uma democracia e uma ditadura é que em uma democracia a gente pode erguer um cartaz daquele ali e se posicionar. Numa ditadura a gente simplesmente engole as coisas. E essa discussão não necessariamente precisa ser democrática. Então, pode colocar, por favor. No ano passado foi apresentado à Câmara Municipal um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, de número 576 de 2015, que tem um objetivo claro e simples, que é trazido na emenda dele, lá onde fala do que se trata do projeto de lei, e basicamente no seu artigo 1º. Esse projeto de lei, no primeiro plano, ele autoriza a delegação do Serviço de Água e Esgoto de São Simão. Nos outros artigos, ele altera a legislação que já existe para poder fazer face a essa possível nova realidade. Mas primeiro eu queria falar para vocês do que não trata o projeto 576 de 2015, para que cada cidadão tenha a possibilidade de, conhecendo a verdade, analisar o que está sendo dito. Passa, por favor. O projeto 576 de 2015, ele não trata da autorização para cobrança de água e esgoto no município de São Simão. Ele não trata disso. O projeto de lei e a lei que trata disso, ela tem número está na mão de vocês aí. O procurador tem que saber o número da lei que está. A lei 309 de 2009, que alterou e regulamentou a estrutura do DEMAES, esse material está à disposição de vocês no site da conferência. A Lei 309 de 2009, no seu artigo 10º, inciso 1º, ela diz o seguinte, é aquilo que eu estou destacando ali. Artigo 10. O DEMAES contará com receitas de dinheiro, recurso, proveniente dos seguintes recursos. Inciso 1. Remuneração pela cobrança dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de tarifas e outros preços públicos que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente. Primeira verdade irrefutável, porque está na lei, está publicado, está disponível para cada um. A lei que autorizou a cobrança de água e esgoto no município de São Simão, ela foi aprovada no ano de 2009, a data está ali, dia 13 de outubro de 2009, sancionada pelo então prefeito. O projeto 576 não diz respeito à autorização para cobrar água e esgoto no município. Essa autorização já existe, já está em vigor. Muito bem, seguindo adiante. Então, do que trata o projeto de lei 576? Ele trata de autorizar o Poder Executivo Municipal, prestem atenção nos termos, anotem os termos, pesquisem depois o significado dos termos. Autoriza o Poder Executivo Municipal a delegar não é vender, mediante prévio procedimento
dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. O projeto de lei 576 diz respeito a isso. Essa autorização para que o poder público municipal transfira do DEMAES para uma entidade pública ou privada a exploração do serviço. O que significa isso? Eu vou ampliar a rede, eu vou reformar a rede, eu vou fazer a água chegar na sua casa, eu vou colher o esgoto, eu vou tratar o esgoto. Não tem venda de água. Delegar não é vender. Privatização, diga não à privatização de nossa água, que é um direito de todos. Privatizar é vender, é transferir de mim para você. Quando eu privatizo, eu desestatizo, eu tiro das mãos do Estado e entrego à iniciativa privada. Modelo de privatização: a Vale do Rio Doce, ela foi privatizada. Ela foi vendida para um grupo econômico, e esse grupo econômico hoje é dono da Vale. O que é delegar? Eu delego a uma pessoa, a uma entidade, a possibilidade de fazer o serviço que é meu. Quando eu delego, eu não transfiro propriedade, e eu mantenho nas minhas mãos o dever de fiscalizar e dar efetividade no que eu deleguei. Pode passar. O artigo 1º da Lei 576 de 2015 ele diz o seguinte: é maçante, mas eu preciso ler. Fica o município de São Simão na qualidade titular dos serviços públicos de tratamento e distribuição de água e esgotamento sanitário, e em cumprimento ao quanto disposto no artigo 175 da Constituição Federal, nos termos da Lei Federal 11.445, que trata dos planos de saneamento básico, é autorizado a delegar, mediante prévio procedimento licitatório, a exploração de tais serviços públicos com exclusividade a pessoas jurídicas de direito público ou privado. Pode ser SLA, pode ser uma empresa privada, pode ser qualquer um. Por quê? Porque é mediante prévio procedimento licitatório, utilizando para esse fim quaisquer das modalidades previstas nas leis federais de 8666 e 11.107. O projeto de lei 576, eu não peço que vocês acreditem no que eu estou falando, eu peço que vocês anotem os termos que eu destaquei. Delegar, mediante procedimento licitatório e exploração do serviço público. Anotem esses termos, pesquisem o significado desses termos. Vejam se delegar guarda qualquer espécie de relação com privatização. Veja se delegar é vender. A água de vocês, a água é um bem de propriedade de todos. Não há possibilidade de que alguém venda a água de São Simão. A água é bem público de uso comum. Não há possibilidade de venda disso. A gente está tratando exclusivamente de buscar. De buscar uma alternativa à realidade que existe. Ou não falta água em São Simão, ou a rede de água de São Simão está perfeita. São Simão possui os 22 milhões de reais necessários para investir na universalização e no controle dessa rede. São perguntas que precisam ser respondidas pela população. São perguntas que precisam ser respondidas. São soluções que precisam ser apresentadas. Tá, mas o projeto de lei 576, ele trata só disso? É isso e ponto, e não tem mais clareza em nada? Não. Ele contemplou todos os aspectos relevantes para esse processo. Pode passar. Como fica a participação de vocês nesse eventual processo de delegação da água? Porque levaram vocês a acreditar que esse projeto, no dia seguinte desse projeto, viria uma empresa, começaria a cobrar água de vocês e pronto, a água foi vendida. Não se trata disso. Esse projeto é o primeiro passo de um processo longo e necessariamente precisa da participação
dos cidadãos. Por quê? O parágrafo 2º do artigo 2º do projeto de lei 576 diz o seguinte: o Poder Executivo publicará previamente ao edital de licitação ato justificando a conveniência da delegação, de modo a caracterizar o seu objeto. O que vai ser o objeto da delegação? A delegação envolve o quê? A área e prazo. O que vai abranger? Só a cidade de São Simão? Vai entrar Itaguaçu? Vai entrar os distritos? Vai entrar a zona rural? É só a área urbana? Bem como promoverá a realização de audiência e consulta pública. A Lei 8.666, que é a Lei das Licitações, ela traz no seu artigo 39 a obrigatoriedade de realização de audiências públicas quando se vai discutir um edital de concessão ou de aquisição em que os valores sejam relevantes. Antes da publicação desse edital, antes que esse edital seja levado ao conhecimento dos interessados em participar desse processo, ele tem que ser discutido com vocês. Nesse edital vai se estabelecer qual que é o limite para ser cobrado de tarifa de água e esgoto. Esse edital vai estabelecer qual que é o montante de investimento que o eventual concessionário vai ter que aplicar. Esse edital vai estabelecer qual que é o cronograma, que dia, que mês, que começa a abrir o chão, a colocar a tubulação nova, a instalar os medidores. Esse edital vai estabelecer todas essas regras em minúcias. E antes desse edital ser publicado, vocês precisam ser ouvidos. Tem que acontecer um evento desse. Esse evento aqui, ele é necessário para ampliar a discussão. Mas não estamos tratando aqui já da delegação. A gente está no momento anterior, a gente está tratando da autorização para que o município starte esse processo. Essa audiência pública que vai discutir o edital, ela tem que ser publicada com no mínimo 10 dias de antecedência da data da realização dela. Ela tem que acontecer no mínimo 15 dias antes da publicação do edital. Ela tem que ser divulgada em todos os meios oficiais que são necessários para a publicação do edital: Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, placar do município, site, todos os meios em que o edital vai ser publicado. Essa audiência pública também vai ter que ser publicada. A participação da população é efetiva. A lei prevê que qualquer cidadão, independente de ser empresário ou não, independente de interesse direto da licitação ou não, ela pode impugnar o edital. O que significa isso? Eu não concordo que o cronograma de execução seja tão extenso. Eu acho que está ferindo algum princípio. Eu tenho direito de ir lá e impugnar esse edital. Qualquer cidadão. Você não precisa nem de advogado para isso, basta você colocar os seus argumentos. Então, essa discussão ela vai ter a amplitude necessária para que a população tenha conhecimento do que vai ser feito e como vai ser feito. Pode passar. Como que ficaria a população de baixa renda do município numa eventual delegação para cobrança de tarifa? O artigo 6º da Lei 576, ele previu, ele já amarrou nesse momento prévio de autorização para a delegação essa obrigatoriedade. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das classes de usuários, faixas de consumo e categorias, inclusive com a fixação de tarifa social para atender o município de baixa renda. A Lei 576 é uma garantia, é uma segurança para vocês, o texto dela é uma segurança para vocês de que a democracia na discussão do processo de delegação vai ser observada, a realidade social das famílias vai ser observada. Na verdade, o que alguns estão se colocando contra é uma garantia para a população de que as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, que tem que se observar normas e procedimentos. Prosseguindo. Como fica o DEMAES? Fizemos uma delegação do serviço, o DEMAES acaba? O DEMAES extingue? Pelo contrário. Quem fiscaliza o DEMAES hoje? Quem fiscaliza o DEMAES hoje? Nós temos um conselho que fiscaliza as ações do DEMAES. O conselho está dentro da estrutura
Demaías, numa eventual delegação, ele passa a ser o fiscal do delegado. Ele passa a ser o fiscal de quem vem a explorar o serviço. Por quê? A Lei 576 atribui ao Demaías, no artigo 7, as atividades de regulação e fiscalização do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão exercidas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto de São Simão. Autarquia criada por meio da Lei 309 de 2009. O Demaías passa a ser um fiscal do serviço. Da mesma forma que a ANTT fiscaliza o transporte interestadual, que a AGE fiscaliza o transporte municipal, fiscaliza a CEL, fiscaliza a Saneago, nós teremos um órgão público municipal com poderes regulatórios para chegar na eventual empresa que venha a delegar. E quando eu digo empresa, pode ser a Saneago, pode ser uma empresa privada, é uma licitação, qualquer um pode participar dela. Chegue nessa empresa que será delegada e cobre dela a execução do cronograma que foi estabelecido. Cobre dela as obrigações previstas no contrato. E qual é o instrumento que o Demaías vai ter para isso? Multa e até a cassação da concessão feita, da delegação feita. Se eu vendi, eu não posso tomar de volta. Se eu privatizei, eu não poderia tomar de volta. O Demaías, como ente regulatório, descumpridas as disposições contratuais, ele pode, inclusive, recomendar ao município que casse a concessão, a delegação feita. Então, senhoras e senhores, é legítimo, é válido, é correto, inclusive, vocês me vaiarem, porque vocês têm a convicção de algo. Isso é legítimo, graças a Deus que hoje a gente pode fazer isso. Mas eu quis trazer para vocês aqui hoje elementos para vocês decidirem por conta própria, para que vocês não sejam vítimas do efeito manada, porque estão gritando no meu comigo também. Nós temos aqui pessoas inteligentes, formadores de opinião, pessoas que abriram mão de trabalho, abriram mão de outras atividades para estar aqui discutindo o bem comum, discutindo o futuro da cidade, o futuro da sua vida. Então eu peço para vocês, com base nessa consciência, com base nas informações que nós trouxemos aqui, que vocês avaliem qual é o melhor caminho para se tomar, avaliem se a situação do jeito que está é viável, é possível de se continuar, e a partir daí se posicione contra ou a favor, porque eu percebo um grande número de pessoas aqui que estão se posicionando contra, mas eu percebo um enorme número de pessoas aqui que estão avaliando o que está sendo colocado. Então, o nosso chamado hoje, o sentido da minha presença é esse, trazer os elementos para vocês, pensem no vídeo e decidam o melhor futuro para vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, nesse momento vamos dar início. Cadê o DJ? Só para dar uma ajudinha. Ah, tá vindo ali. Vamos dar início às oportunidades. A ficha dos inscritos está aqui. As pessoas que vão usar a palavra nesse momento. Eu vou explicar para todos como é que vai funcionar. O nome vai ser chamado aqui na frente. A pessoa virá aqui, nesse pedestal, vai usar a palavra fazendo sua pergunta e devido à quantidade de inscritos, será limitado em 3 minutos aí para que faça a pergunta. Então, a lista está aqui, vou começar a chamar um por um e a pessoa que for chamada vai vir aqui, nesse pedestal, efetuar a pergunta. Certo? Convido o primeiro inscrito, o vereador Gilomé Cândido Soares. Quantas horas aí? 10h30. Vai, a reunião
até meio-dia. Por que limitou a 3 se só tem 10? Meia hora? Acaba. Ah, mas... Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com a minha comunidade, e comunidade de oração. Parabenizar vocês, demais autoridades, excelentíssimo senhor prefeito, novos vereadores, presidente da Câmara. Eu fiquei chateado, porque aqui foram várias proposições que a gente ouviu. Quando eu aqui a lei de saneamento básico, por que não se fala nos outros 3 eixos que tem na autorização do projeto 576? E eu quero falar aqui, hoje nós temos uma empresa de São Simão, que ela é uma empresa desde 2009, e ela está funcionando no São Simão com dotação orçamentária. Isso é uma empresa, não é empresa de fiscalização, não, é empresa do DEMAES. Essa empresa não é empresa para fiscalização, é empresa de saneamento público. E ela tem dotação orçamentária. A dotação orçamentária para 2016 é de 3 mil. A dotação orçamentária de 2016 é de R$ 3.774. Então, eu acho que dá bem para fazer isso, administrar o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Eu queria que constasse na ata. Cadê o laudo do diretor do DEMAES apresentando as dificuldades que existem na água? Eu queria um laudo do assessor jurídico do DEMAES informando as questões do Departamento de Água e Esgoto, qual é a crise, qual é o laudo que existe. Eu quero que consta na ata isso. Esse laudo do diretor. Eu gostaria que ele se explicasse para vocês os outros 3 itens que existem na Lei 576, que é vender lixo, que é vender a rede de fluviais, que é vender a barração, o catador de latinha. Eu quero que ele lê o que está escrito nos outros 3 eixos da Lei 576, que os outros Continuando, eu quero convidar Isadora Gonçalves Rufino. Isso não é audiência pública, tem que ter resposta. É isso. Não respondeu. A nossa vizinha aí, nossa vizinha que mora para baixo de mim. Bom dia. Queria pedir um momento aqui de divulgação a respeito. Eu acho que se tantas pessoas
problema nacional. Nós temos hoje uma dificuldade enorme de captação de recursos para investimento no sistema de abastecimento de água e no sistema de esgoto. Uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a classe política ela deixou de lado a preocupação com esse sistema. Porque o dinheiro investido é muito alto. E outro porque os aparatos tecnológicos para que a água chegue na sua casa com qualidade é muito caro. Então, assim, com todo respeito, tem que ser pessoas com muita condição técnica, especialista para poder realizar esse tipo de trabalho. Outra resposta respondendo a sua pergunta quanto à falta de água, hoje o sistema de tubulação, apesar de não ter sido feito alguns investimentos, ele é arcaico ainda, entendeu? Quando ele sofre as avarias que ele sofre, que qualquer sistema sofre, ele demora muito para poder solucionar os problemas. Hoje se funciona nem o sistema de abastecimento de água adequado. Por isso a necessidade daqueles investimentos que eu falei. Entendeu? Por que são necessários um investimento em torno de 16 milhões nos primeiros 3 anos naquele segundo cenário? Para realizar exatamente isso, para solucionar, estancar o problema de abastecimento de água e resolver o problema de esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário é tratar o esgoto. Tratar o esgoto. Tem que tratar o esgoto. Tá? Então é muito caro, não se encontra esse investimento no governo federal e nós estamos tratando as estratégias para poder captar esse dinheiro para poder investir nesse sistema. Tá bom? A falta de água da CEMIG, na cidade de Alto, falta de investimento. Tem que investir, não precisa de investimento. E o desperdício, isso é outra questão também. Isso é complementar. A água sendo colada assim, todo dia. Vamos dando sequência. Eu quero convidar Danilo Gonçalves de Mello para a cabine da frente. Bom dia a todos. Eu vim aqui na condição de cidadão de São Simão e de aluno da UFG, do curso de Administração Pública. E é o seguinte, ninguém aqui é contra o pagamento da água, não. Nós somos a favor porque a partir do momento que você paga, você tem o direito de cobrar. Então isso é uma mentira que estão querendo colocar na cabeça de todo mundo. Nós somos outra coisa, eu trouxe aqui um modelo de gestão dos recursos hídricos que acontece na cidade de Uberlândia. Em Uberlândia, também, assim como em São Simão, existe uma autarquia que foi criada em 1967 para gerir os recursos hídricos e o esgoto do município de Uberlândia e região, e distritos, aliás, zona rural. Bom, lá chama DEMAI. O DEMAI é uma autarquia uberlandense criada em 1967, modelo no Brasil, pois por muitos anos vem ocupando o ranking em primeiro lugar na qualidade de água e esgoto entre as 100 maiores cidades do Brasil. Uberlândia ocupa o primeiro lugar e é uma autarquia. Os recursos ficam no município. Olha só, a empresa tem 103 funcionários efetivos e 43 terceirizados. A empresa, ela consegue, a autarquia, ela consegue o lucro anual de 21
Esses 21% voltam em investimento no Berlândia. Agora, aqui em São Simão, se a gente entrega para uma empresa terceirizada, a concessão, porque aqui a gente sabe que é realmente uma concessão, não estão vendendo a água, estão concedendo. Mas se a gente concede essa água a uma empresa terceirizada, ela vai priorizar o lucro e jamais investimentos, eles vão investir no que for extremamente necessário. Então, eu peço ainda aos vereadores que pensem na população antes de aceitar que um projeto desse, isso é imoral, isso é imoral. Vamos valorizar essa cidade mais, só se tornar muito imoral. Eu convido Helena Brito Costa. Conforme o levantamento foi feito no levantamento do ano 2012, pela Saneágua aqui no nosso município. E o nosso município, ele possui uma capacidade de abastecimento de água de 40 mil habitantes. Aí o ano em que havia, esse ano, era de havia uma população total de 17.600 habitantes. Num período em que o município contava com grandes investimentos das empresas que aqui se instalaram, como, por exemplo, as usinas hidrelétricas de água. E tendo aumentado consideravelmente o número de habitantes naquele período. E segundo a Lei 11.445, o município só pode solicitar recursos federais se fizesse no plano. Eu participei de todas as audiências públicas do plano, da elaboração do plano, participei inclusive da entrega, onde estava presente a Márcia, né, se não me engano, que é a presidente da FUNASA, e ela deixou bem claro que agora o município pode sim recorrer em busca de recursos federais. E com esses recursos, tem como manter o demais. Com referência às tarifas aplicadas, tanto por empresa privada quanto por empresa por autarquias. E as autarquias oferecem uma tarifa menor. Então, eu acho mais viável, claro, manter a nossa autarquia, por que não? E baseado nesse estudo realizado, eu acredito que essas empresas que vão apresentar para a concessão, elas vão visar lucro, claro, com certeza, quem não quer lucro? E o DEMAES não vai visar o lucro, ele vai visar a manutenção da água e do esgoto do município. Eu acredito que, mantendo o DEMAES, buscando recursos federais que hoje o município pode buscar, tarifando sim a água para evitar desperdícios e
Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar o Danilo e a Nênia pela excelente explicação. Estive, durante esses dias, colhendo assinaturas no abaixo assinado e está juntamente com a minha inscrição. O número de assinaturas que a gente recolheu, a maioria, na verdade, todos que assinaram são contra esse projeto de lei, o 576 de 2015. Assim como a Glênia falou, nós somos contra a concessão da água, nós somos a favor do DEMAES, a estruturação do DEMAES, porque realmente precisamos cobrar uma taxa. Veio aqui algumas pessoas e falaram de investimento de 22 milhões, não sei de quanto, depois passou para 16 milhões, o que a gente tem que falar? O que deve acontecer? A população, senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, é contra essa concessão. Nós somos a favor do DEMAES e nós queremos ser ouvidos. Aqui eu acredito que não vai ser simplesmente uma audiência só para ter o prazer de querer votar o projeto de lei. Nós somos contra esse projeto de lei. Outra coisa, uma vez, não eu, porque eu não cheguei a realizar a questão do voto, todos sabem da minha questão. E hoje, eu já até ouvi que não existe ideologia, existe sim. E eu existo que é para isso, porque eu moro em São Simão. Muitos vieram aqui para falar, mas nem aqui em São Simão moro. Muito bem. Nós só queremos a população presente que essa audiência está sendo transmitida pela Rádio Formato FM ao vivo. E algum familiar que por acaso não pode estar presente, pode se pela internet, pelo WhatsApp, que está sendo transmitido pela Formato FM para que acompanhe no rádio em casa. Convidamos Florisvaldo Macedo de Oliveira.
das diretrizes do Ministério, não sei. Também quero sugerir, que o tema é polêmico, né, que seja realizado um plebiscito por toda a população, porque o tema é polêmico. Não é só nós que vamos decidir, essas pessoas que encaminharam aqui a rejeição do projeto. Então, eu sugerir a você, meu povo, ao prefeito, vamos fazer um plebiscito de toda a comunidade. Pode ser realizado, esse plebiscito pode ser realizado junto com as eleições do ano que vem, desse ano, no dia 2 de outubro, outros municípios do país estão fazendo isso. A questão do volume de água, igual eles frisaram aqui, nossa água realmente, como a Helena falou, ela foi feita em estudo e ela entra mais de 40 mil habitantes. E nós estamos menos de 20 mil habitantes hoje. No meu projeto, onde eu apresentei, já apresentei 3 vezes ao prefeito, aos vereadores, eu sugiro que seja feito um estudo, porque o prefeito tem que enviar um projeto de lei para a Câmara para determinar os maiores consumidores de água do município, para que eles façam reservatórios, lava-jato, posto de gasolina, empresa de ônibus, e o demais abasteça esse pessoal que consome 50% da nossa água, abasteça com água no lago. É uma solução, não precisa ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro. Esse projeto aí visa só arrecadar dinheiro.